Pessoal, vamos dar início então a mais uma aula, né? E dos tópicos que contemplam a nossa disciplina, né, é a depressão, né, e a ansiedade, né? Talvez vocês, assim como as outras doenças que nós tratamos, vocês já devem ter ouvido falar, né? Não é nenhuma novidade, tá? A depressão e a ansiedade. O que acontece? Eu separei aqui, né, porque são temas diferentes, beleza? Não é a mesma coisa, tá? E um outro detalhe é diferente do que nós estudamos até o momento. Depressão e ansiedade possuem muitas particularidades, tá? Muitas diferenças. Por exemplo, uh, ainda sabe-se muito pouco sobre esses dois fenômenos, né? É diferente da diabetes, a hipertensão, da osteoporose que nós vimos, que tem assim algo, situações muito consolidadas, né? As causas, os sintomas, o tratamento, beleza? Aqui, não só depressão e ansiedade, pessoal, mas entenda o seguinte: o sistema nervoso central, ele é a parte da fisiologia que mais se estuda e que menos se sabe, que menos se conhece, né? Então é diferente do sistema cardiocirculatório, que a gente sabe perfeitamente como funciona, né, na captação da glicose, lá no diabético, a gente já estudou isso, beleza? Aqui é dotado ainda de muita subjetividade, né? E a nossa disciplina, ela tem um nome: Atividade Física e Saúde. Então, se depressão e ansiedade contemplam a disciplina, significa que a atividade física, ela tem um papel na depressão e na ansiedade, beleza? Mas já adiantando para vocês, que atividade física, volume e intensidade, isso a gente não tem muito, né? A literatura não traz um consenso sobre isso, sabe-se atividade física no contexto geral, um pouquinho diferente ali da hipertensão, da diabetes, que nós vamos estudar, né? Periodização, controle, formas de prescrever, beleza? Então, um pouquinho diferente de tudo que a gente estudou, tá? Primeiro, pessoal, é uma doença, tá? Vamos encarar a depressão como uma doença, tá? Uma doença psiquiátrica. Vocês podem encontrar como alteração mental, enfim, beleza? E que tem uma característica, né, de ser crônica, tá bom? Então, o sujeito ele tem depressão, né? Ou foi diagnosticado, vamos pensar assim, né? Então, ele está cometido de uma doença psiquiátrica, beleza, né? Bom, quais são os sintomas que essa depressão apresenta, né? Pessoal, eu coloquei só alguns aqui, mas tem uma porrada, né? Essa pessoa tem perda de interesse, né? Por algo que ela costumava ter interesse, então ocorre perda da motivação, perda de interesse de realizar certas atividades, né? A pessoa é dotada de desânimo, né? Falta ânimo, tá? Para uma série de fatores, seja para sair de casa, seja para visitar amigos, enfim, para fazer atividades que eram do cotidiano que essa pessoa tinha o hábito de fazer, né? Existe o sentimento de tristeza, né? Existe alteração no humor. Esses são alguns sintomas, tem vários outros. Dava para encher aqui com sintomas. Aí, pessoal, vem a seguinte questão, né? O que causa esses sintomas? Né? O que leva a isso? Né? Por que eu não coloquei aqui causas? Pessoal, porque vários fatores podem levar a desânimo, a tristeza. Seja, né, a perda de um familiar, tá? Seja você perder um emprego, né? Que mais aí? Pessoas que em tragédias perderam suas casas, né? Então, assim, N fatores podem desencadear esses sintomas, né? Presta atenção comigo, os mesmos sintomas, né? O motivo pode ter sido diferente, a
causa pode ter sido diferente, beleza? Então, N fatores levam à depressão, tá bom? Ó, aproximadamente 340 milhões, até um pouquinho mais, né, de pessoas no mundo sofrem de depressão, essa doença psiquiátrica. Tá? Então não é um negócio incomum, pelo contrário, tá? É bastante comum. O local com mais pessoas nesse estado de depressão é os Estados Unidos. Tá? É uma doença que atinge, na sua maioria, mulheres. Tá? E aqui eu sempre gosto de colocar isso para vocês, né? Que doença, pessoal, requer tratamento, requer medicamento, que requer o quê? Custo. Então, aqui nos Estados Unidos, né, a estimativa de gastos é em torno de 42 bilhões de dólares por ano. Né? Por quê? Você tem que usar, por exemplo, antidepressivo, você faz tratamento. Então, a doença ela tem um custo. Né? Todas elas têm um custo, beleza? Atualmente está na casa dos 42 bilhões, a estimativa, né, em dólares. Tá bom? Então, esse é o cenário de depressão. Tá? Causa é multifatorial. Vários fatores podem levar à depressão. Tá? Inclusive genética. Tá bom? Bom, passando aqui para ansiedade. Né? Ansiedade, pessoal, é um estado, né, característico, né, do quê? Né, que caracteriza esse estado? Apreensão, preocupação, nervosismo, né? Medo, insônia. Pessoal, vocês podem estar olhando isso aqui, né, e pensar o seguinte: poxa, mas em algum momento da vida eu já senti medo, né? Eu já tive insônia, né? Eu já tive nervosismo, né? Eu já fiquei preocupado, sim, né? Eu também. Só que não necessariamente isso está caracterizado uma condição crônica de ansiedade, tá bom? O problema é que quando o sujeito é diagnosticado com crise de ansiedade, esses sintomas aqui eles começam a interferir no dia a dia, né? Por exemplo, a pessoa tem medo de sair de casa, né? A pessoa tem insônia crônica, né? Um sintoma decorrente. A pessoa tem nervosismo crônico, né? Então, muito cuidado com a interpretação, né? Que não é só sentir medo, só sentir nervosismo que você é caracterizado uma pessoa ansiosa. Muito pelo contrário. Essas sensações são normais, tá? O problema é que elas possuem, no caso da ansiedade, reação, repercussão onde? No nosso dia a dia, né? A todo momento. Beleza? Aí requer diagnóstico médico, o médico utiliza muita medicação ansiolítico, tá bom? Então não é só sentir medo, só sentir insônia, pelo amor de Deus, tá? Pessoal, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela atesta que 9,3% da população brasileira tem problemas de ansiedade, tá? Então, estão classificadas aqui como portadores, no caso dessa doença, né? E olha só, né? Somos o maior índice no mundo, né, com problema de ansiedade, beleza? E as mulheres, em regra, elas são mais afetadas, tá? Pessoal, depressão e ansiedade são coisas distintas, tá bom? Como eu mencionei anteriormente, a nossa disciplina, o nome dela é Atividade Física e Saúde. Assim como as outras que nós estudamos, a atividade física praticada de forma regular, ela pode prevenir esse quadro? Pode sim. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá?
Agora, quando o sujeito tem depressão, ansiedade, a atividade física, ela exerce um papel sobre os sintomas? Também. A questão, o grande X da questão, é que, em regra, quando o médico dá o diagnóstico, ele não recomenda atividade física, né? É diferente da hipertensão, né, que o médico fala, não, vai fazer exercício, do diabetes, ó, vai fazer exercício, da osteoporose, não, vai fazer exercício. Aqui não, né? Na prática não se recomenda o, o exercício, né? Não, na prática, beleza? Que é diferente da teoria. Em regra, nós temos N fatores, inclusive tem situações de depressão, quadros leves, tá? Que não precisa nem usar medicamento, né? Se fizer exercício, né, você consegue reverter o quadro, porque depressão tem graus, tá bom? A gente vai estudar isso nesse momento não, beleza? Por quê? Primeiro porque é uma disciplina de segundo período, né, pessoal? Então a gente tem que pegar o contexto geral. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma base, tá? Então eu preciso dar uma simplificada e atender as necessidades gerais, tá bom? Mas de antemão saibam, né, o que é depressão, o que é ansiedade. Cuidado aqui na interpretação, né, principalmente da ansiedade, quando falar nos sintomas, né? Então você vai achar que todo mundo é ansioso, não é bem assim, beleza? Por quê? Porque esses sintomas eles repercutem no dia a dia, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho do exercício agora.